Fala galera, estamos aqui para mais um Papo Cabeça. Eu sou a Isabelle Malta e tenho 14 anos. Eu sou a Evelyn e eu tenho 14 anos também. E hoje a gente tá aqui para conversar com uma super convidada que veio conversar sobre várias coisas com a gente hoje. Por favor, apresente-se. Tudo bom, gurias? Tudo bem. Bom, gurias e guris em casa. Eu sou a doutora Graziela Porto, ginecologista e obstetra aqui na cidade de Tubarão. E é um prazer estar aqui conversando hoje com vocês. A gente agradece. Então vamos começar a nossa conversa? Doutora, explica pra gente um pouco desse processo do ciclo menstrual e de tudo essas coisas aí que a gente tá meio... O que acontece, Isso. então? Como é que começa esse processo? Então, o ciclo menstrual, né? Então, o desenvolvimento da menina, ele vai começar com uma liberação de alguns hormônios lá na adenohipófise e lá no nosso cérebro, né? Que vai liberar alguns hormônios que são o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, que esses hormônios vão começar a estimular o nosso ovário a produzir os hormônios femininos. Esses hormônios vão fazer com que a nossa mama cresça, com que os pelos pubianos cresçam, e o normal é esse crescimento começar aí em torno dos 8 anos. Tem meninas que vai demorar um pouquinho mais, né? Eu não sei aí, que idade vocês menstruaram a primeira vez? Eu fui com 9. 9? Comigo foi com 10. Eu menstruei a primeira vez com quase 15 anos, faltava 2 semaninhas para 15 anos, né? Então demorou um pouquinho mais. Então, todas nós, tá tudo certo. Tá dentro da normalidade. Quando ocorre antes, é o que a gente chama de menarca precoce, né? Então, o desenvolvimento puberal da menina precoce. E se começa ali os pelinhos a crescer com 5 aninhos, é importante procurar o ginecologista ou o endocrinologista para avaliar isso e retardar essa primeira menstruação. Então, o que vai acontecer? O que é a menstruação, né? A menstruação é quando aquela camadinha de dentro do útero, que se chama endométrio, ela cresce, a menina vai começar a ovular, o óvulo é a célula da mulher que junto com o espermatozoide vai formar o bebê, e daí esse bebê vai se implantar lá dentro do útero. Quando a mulher não engravida, essa camada que cresceu, que é o endométrio, ela descama. Então, isso que é a menstruação. O endométrio, a camada interna do útero, que cresceu esperando o bebê, não engravidou, ela descama. Então, a menstruação. E o ciclo menstrual, esse fluxo, o normal é ele regularizar após 3 anos da primeira menstruação, né? A minha no início era bem irregular. E a de vocês aí, como é que era? Sim, isso era até uma questão que eu queria te perguntar. Pelo menos quando eu menstruei, eu comecei... No primeiro mês veio certinho, aí depois eu parei e começou a vir de novo. Então, essa é uma questão. É normal sair e voltar? Tipo, a menstruação vir num mês, parar e voltar? Sim. Nos primeiros 3 anos, seria esse tempo até o nosso organismo amadurecer, né? E regularizar, então, essa produção da ovulação e desses hormônios. Então, nos primeiros 3 anos, isso pode ficar 2, 3 meses sem vir 2 vezes no mês, até que regulariza. A maioria das mulheres vai ter um ciclo ali entre 20 até 37, 45 dias, se não usa nenhum hormônio, né? Uma mulher que não está usando nada de anticoncepcional, nada de hormônio. Então, tá dentro do normal isso. Eu tenho uma pergunta. A minha amiga disse que ela não sente cólica. Isso é normal? O normal é não sentir cólica. Sentir cólica é anormal, né? Isso é uma novidade. Então, o que acontece? Claro que, às vezes, um pouquinho de cólica. O que é a menstruação? Então, é essa camada que está descamando, né? E o útero, ele se contrai para sair esse sangue. Então, um pouquinho pode ser normal. Tem mulheres que não sentem dor nenhuma, que também é normal. Agora, cólica muito intensa, às vezes que perde dia de escola, dia de trabalho, fluxos muito intensos, a gente tem que investigar. É importante procurar um ginecologista, né? E uma dúvida muito comum, assim, quanto que é normal sangrar, né? Isso é muito. Então, a mulher pode sangrar de 5 até 80 ml. Tá, e como é que a gente vai saber isso? Difícil, né? Então, a gente tem estimativas, mas agora também com o coletor menstrual, hoje em dia ficou bem mais tranquilo da gente saber quanto que a gente está perdendo mesmo, né? No absorvente fica, às vezes, um pouco difícil de calcular,
por conta desses gel que vai absorver melhor. Então, é um pouco mais difícil o cálculo, mas com o coletor menstrual é bem simples. Então, doutora, como que tu acha que deve ser os cuidados nesse período menstrual? Os cuidados também com a fase ali da TPM, do estresse, da fome. Como tu acha que a gente deve prosseguir? Então, é importante a gente conversar em primeiro lugar em relação à higiene, né? Às vezes as pessoas não sabem. O absorvente interno e o absorvente externo, né? Eu sou ainda do tempo do Mods, né? Para saber o quão antiga eu sou. Então, era uma marca que nem as pessoas falam de Gillette, né? É verdade. Então, era uma marca que nem existe mais, né? Mas o absorvente externo e o absorvente interno, ele deve ser trocado a cada 4 horas. Aquelas calcinhas de pano ou os absorventes de pano, eles devem ser trocados a cada 6 horas. E o coletor menstrual a cada 12 horas. Então, esse é um cuidado importante. Outra coisa importante a gente cuidar é em relação à alimentação. Então, uma alimentação não inflamatória, não comer tantos carboidratos, nem tanto doce. Às vezes a gente fica meio louquinha por doce, né? Mas é bom a gente ter uma vida saudável, tomar bastante líquido, bastante água, ter atividade física. A atividade física, ela vai liberar substâncias que vão nos dar a sensação de prazer, de felicidade. Então, vai diminuir os sintomas de TPM, né? Inclusive, algumas medicações que a gente usa para TPM são baseadas nessas substâncias que são liberadas durante o exercício físico. Olha só, eu tenho mais outra questão também. Em questão desses mitos, uma vez eu escutei, antes de eu virar mocinha, que não podia tomar banho nesse período, lavar o cabelo, porque dava uma hemorragia, não podia fazer muita atividade física porque dava mais dor, liberava mais sangue. Em questão disso, doutora, como que funciona? Eu gosto muito de contar essa história, porque a minha mãe descobriu que estava mocinha em cima de uma árvore. Que as irmãs mais velhas dela disseram que ela não ia poder comer melancia naquele dia. A minha mãe tá com 83 anos, né? Isso, então, há 70 anos atrás. Então, tem gente que fala, não pode comer manga, não pode, enfim, lavar o cabelo. Isso é uma bobagem, não aumenta fluxo, não causa nada, pode tomar banho, pode lavar o cabelo, tudo certo. Então, isso é um mito, não é verdade. E quando é que eu devo esperar a minha menstruação? Quando que eu posso saber quando que vai descer, os sintomas, alguma coisa? Então, assim, a primeira menstruação, ela geralmente ocorre 2 a 3 anos depois que começou, então, esse desenvolvimento puberal, que seria a telarca, que é o aumento das mamas, e a pubarca, que seria o aumento dos pelos pubianos. E depois a gente pode controlar o nosso ciclo. Então, tem vários aplicativos que a gente pode baixar. Não sei se vocês têm algum que vocês gostem. Eu gosto muito do Flo, é o que eu uso. Qual que vocês usam? Algum aplicativo para cuidar da menstruação? Eu usava o iClue, mas aí eu ficava pilhada com aquele negócio de, tipo, dizer que ia descer e não descia, aí eu ficava preocupada se tava com alguma doença, alguma coisa. É sempre uma preocupação. Então, vocês podem botar lá no notas do celular, ou numa agenda, ou até num caderno, o primeiro dia da menstruação, tá? E quantos dias vocês ficaram menstruadas. Isso é importante, é um dado importante de vocês saberem, né? Então, para quem não usa nenhum método hormonal, o ciclo vai ter aí entre 20 a 45 dias dentro da normalidade. E a ovulação, a menstruação, ela ocorre em torno de 15 dias depois da ovulação. Então, tem alguns sinais que a gente pode saber que a gente está ovulando. Então, sai uma secreçãozinha lá na vagina, ela é mais gelatinosa, tipo uma clarinha de ovo. Às vezes, aumenta aí um pouquinho a temperatura, né? Então, isso são sinais que a gente pode saber. E a menstruação, tem mulheres que vão sentir mais irritabilidade, né? Eu brinco, às vezes, tá discutindo contigo na frente do espelho, né? Então, aquele dia que tu tá irritada, vontade de mandar todo mundo longe. Então, tem mulheres que vão ter uma sensibilidade maior. Outras não, vão passar por essa fase bem tranquila. O que acontece no período pré-menstrual? A progesterona é um hormônio que ele faz retenção de líquido, né? Então, ele vai estar aumentado, que é o hormônio que vai estar aumentado durante toda a gestação.
Então, depois que a gente menstrua, ela cai. Mas só que como ela faz retenção de líquido, a gente fica mais inchada, a mama fica mais dolorida, às vezes a gente mal consegue botar o sutiã direito, né, que fica com a mama super dolorida. A irritabilidade, a vontade um pouquinho maior para doces, né? Então, isso pode acontecer. Eu tenho uma pergunta. É tipo assim, a cor do sangue influencia, tipo assim, dá indícios que a gente tem algum tipo de doença, assim? Sim, a cor do sangue ela é importante. Então, o sangue ele é vermelho. Às vezes o sangramento ele é um pouquinho menor, né? Então ele tá mais lentinho e às vezes ele já fica escurinho lá dentro, que é aquela famosa borrinha de café, né? Que a gente chama. Então, início e finalzinho de menstruação também é normal. Só que às vezes, se ele tá num tom meio achocolatado, mas ele tá com um cheiro, com um odor meio fétido, né? Um odor de podre, não é normal. Às vezes pode ter alguma secreção também junto, esverdeada ou esbranquiçada. Daí pode ter alguma vaginite ou vaginose, né? Então, infecções da vagina mesmo. Então, é importante daí procurar o ginecologista. Mas um sangue. Ou também importante a gente conversar a questão do fluxo, por exemplo, a saída de coágulos, né? Então, aquele sangue já coagulado, uma quantidade maior, né? Então, às vezes, tá indo ao banheiro, urinando e sai um coágulo ali, né? É um fluxo muito intenso, não Isso. é normal. É até uma preocupação frequente, tanto de meninas quanto de mulheres, essa questão do coágulo. Porque na minha primeira menstruação eu lembro que desceu uma pedrinha gigantesca e eu fiquei muito assustada. Em questão disso, em função desse coágulo, ele tem alguma influência sobre o teu ciclo, sobre o que vai acontecer, se tu tá bem, se tu tá mal? Se é um pouquinho, tá dentro da normalidade. Agora, um fluxo muito intenso, com muitos coágulos, às vezes pode ser uma patologia benigna, né? Algo, por exemplo, um mioma, um pólipo no útero. Então, a gente tem que investigar, tem que fazer ultrassom para avaliar. Não tem como a Sim. gente saber sem avaliação. O que tu acha que a gente deve fazer nessa questão de dores e tá estressada? Qual que tu acha que é a questão que a gente deve cuidar, assim? Eu acho que principalmente qualidade de vida, né? Então, às vezes a gente fica muito tempo na tela, vai antes de dormir ali, fica direto no celular, não se alimenta direito, come muita bobagem. Então, qualidade de vida. Uma alimentação saudável, uma qualidade de sono, não se estressar, ter momentos de lazer, ter coisas que a gente goste, né? Às vezes, no fim, a vida vai na correria, né? Quando a gente vê, é aula, é prova, é trabalho, enfim, e o que eu fiz, né? Então, ter momentos de lazer, ter momentos calmos, né? O seu momento, momentos de autocuidado e a alimentação, a atividade física é muito importante. E acho que a consulta, assim, a gente ter a noção de que é importante ir ao ginecologista, né? A menina tem que ir uma vez por ano. Muitas vezes, muitas mães me perguntam principalmente, né? Quando é a idade de ir no ginecologista, né? Já foram? Eu ainda não. Nunca. Nenhuma das duas Tenho uma aí. certa preocupação com esse critério de escolha. Qual que tu acha que deve ser os critérios de escolha pra escolher um bom ginecologista? Eu acho que tem que se identificar. Então, hoje em dia nós temos muito a questão das redes sociais, né? Mas mesmo assim, tem. Eu prefiro mulher, eu prefiro homem, prefiro mais jovem, prefiro mais velho, enfim, né? Escolher alguém que tu te identifique, que tu acha que tu vai conseguir ficar à vontade para conversar. Acho isso importante, né? Tu ter essa liberdade de explicar o que tu tá sentindo. Porque o ginecologista, às vezes, a gente vai falar coisas que a gente não fala nem com a gente mesmo, né, gurias? É verdade. Essa é uma preocupação frequente. Eu tenho uma pergunta que pode parecer boba, mas não é, porque tem gente que não sabe que se a TPM vem antes de menstruar ou depois de menstruar. Então, a TPM, então, é tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, que vive alterando aí as nomenclaturas, né? Ela é pré
menstrual, ela é antes da menstruação, mas ela pode estender ali no período menstrual, porque ela vai estar associada aí a esse aumento da progesterona, a retenção de líquido. Então, a esses hormônios que vão estar alterados ali no período do final do ciclo. E daí, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Então, naquele dia, começa a voltar os hormônios e alterar de novo tudo, todo o ciclo menstrual. Hoje em dia, doutora, quais são os recursos que estão disponíveis para os adolescentes em questão ao ginecologista? Então, uma coisa importante a gente falar é que a consulta é do adolescente. Uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas pacientes quando entram na consulta, se elas preferem ficar ou não com o acompanhante na sala. Então, muitos pais às vezes se incomodam, né? As mães, não, eu não vou deixar meu filho. Mas o adolescente que já tem discernimento, que já sabe, né? Então, uma coisa eu falar com uma adolescente que tenha alguma deficiência, né? Que não vai ter o entendimento da consulta e do que está acontecendo. Então, não. Daí tem que ficar um responsável. Mas uma adolescente que já tem essa noção, que já sabe se expressar, que consegue falar sozinho, a gente sempre deixa à vontade se vai preferir ficar ou não com o acompanhante na sala. E a consulta é do adolescente, né? Tem a questão do sigilo médico da consulta. Então, tudo isso é importante o adolescente saber, que a consulta é dele. Não é do pai, não é da mãe, não é da avó, não é de quem foi junto, né? E nós temos, então, a anamnese, que é essa conversa, a gente vai tirar toda a história, né? O exame físico. Então, na primeira consulta, às vezes a gente deixa bem à vontade, a não ser se que tem alguma queixa específica. Foi na consulta porque está com corrimento ou com nódulo na mama. Tem que examinar para avaliar, mas veio para uma consulta de rotina, às vezes na primeira consulta a gente deixa bem à vontade se quer ou não ser examinada, né? Porque tá aquele primeiro contato, né? Às vezes fica com um pouco de receio, um pouco de vergonha, e é natural, né? É Sim. muito comum e é natural, mas é bem tranquilo, né? Então, o exame físico na menina que não teve relação sexual ainda, que tem, vai ser um exame externo, a gente vai examinar a mama, vai examinar a vulva, então tem algumas questões ali, corrimento, secreção vaginal, hiperplasia de pequenos lábios, alteração então ali na vulva, então os pequenos lábios podem estar aumentados. Então, tem meninas que não sabem, porque nunca viram outra pessoa, né? Sim. Então, é importante a gente examinar. Outra coisa, nódulos na mama ou saída de secreção da mama, também é importante a gente investigar. E a menina, então, que já teve relação sexual, a gente também vai fazer aí o exame Papa Nicolau, que é o preventivo, que ele previne o câncer do colo do útero. Sim. Eu queria falar assim, sobre a importância dos pais falar para as meninas sobre a menstruação antes delas menstruar. Sim, sobre essa conversa, né? Eu acho importante essa pergunta também. Muitas mães, às vezes, não tiveram essa conversa com as suas mães, então elas também têm um pouco de receio. Com a minha mãe foi muito tranquilo. Eu adorei o jeito que a minha mãe tratou a situação, né? E a gente conversou. Eu tinha ido no ginecologista antes da minha primeira menstruação. Eu sabia o que estava acontecendo. E para mim foi um momento muito tranquilo. Como é que foi para vocês? Foi vergonhoso. Foi, sinceramente, assim, ó. Bem novinha já tinha esse tipo de conversa lá com a minha família. As minhas tias sempre me preveniram bastante. Lá em casa tinha uma gavetinha com absorvente, com remédio. Andava sempre com uma mochilinha menorzinha cheia de absorvente, remédio pra cólica. Mas quando é a primeira vez, tu não sabe o que fazer, porque parece que todo aquele tempo de preparação parece que voa da tua mente, sabe? Então, quando eu comecei a menstruar, ele desceu só um pouquinho de corrimento. Ele desceu um corrimento meio marrom e eu não sabia que aquilo ali realmente desceria. Pra mim, era só o sangue, ponto. Mas aí, quando desceu, eu fiquei assustada e logo eu mandei mensagem pro meu pai. Pai, o que é isso? Porque veio muito. Quando veio muito. Um sangue meio marrom, sabe? Me assustou muito. Então foi um pouquinho vergonhoso, mas depois acabei acostumando e perdendo todo o medo. Quando eu menstruei, eu tava junto com uma amiguinha. Tipo assim, quando eu era pequena, eu tinha a mania de me trocar assim na frente das minhas amigas porque eu não ligava.
Só que daí eu vi assim, ué. Daí eu fiquei assim, meu Deus, não conta pra minha irmã, não conta pra minha mãe, porque eu acho que eu fiz o número 2 na calça. Porque minha mãe não tinha falado nada pra mim sobre menstruação. Daí eu achei que eu tinha pena. feito o número 2. E daí a minha amiga, como ela é teimosa, chamou minha irmã e a minha irmã foi lá e contou pra minha mãe. A minha mãe chegou assim, meu Deus. Eu não acredito que tinha que vir agora. Isso aí tem que Ai. ser uma coisa bem comentada pelos pais, né? E assim, é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecer com todas as meninas, né? Vocês duas, antes, nos bastidores ali, me contaram que foi bem cedo com vocês, né? Então, eram bem novinhas. Eu já estava um pouco mais velha, né? Então, assim, às vezes a mãe, assim, ai, minha menininha, Aham. né? Ai, que pena que aconteceu tão cedo. E acabam tornando aquilo um tabu, né? É uma coisa natural, então não tem, é uma coisa que tem que acontecer, que vai acontecer, não tem que problematizar uma coisa natural que é esperada, né? Sim. Então, a partir ali dos 9, 10 anos, tá dentro do normal, até os 16, né? Então, por exemplo, uma menina aí que tem 15 anos, tem mama, tem pelos e não menstruou ainda, tá dentro do normal. Agora, ali a menina 14, 15 anos, não tem nada de mama, não tem nada de pelos e não menstruou, daí não é normal, daí tem que investigar por que não aconteceu ainda o desenvolvimento puberal dela, Sim. né? Mas então, dentro dessa faixa etária, tá dentro da normalidade. Importante a gente conversar isso e não problematizar, né? Ai, que pena, Não, é uma coisa natural, acontece, todas as mulheres, né? Vai acontecer, vai menstruar ao longo da sua vida e até entrar na menopausa. Outra questão que eu tenho. Dizem muitas vezes que, por exemplo, eu, na minha idade mais novinha, assim, quando eu tinha uns 10, 11 anos antes de menstruar, todo mundo falava assim, tu não vai menstruar com essa idade porque tua mãe menstruou com 15. Tu não vai fazer isso porque não é natural da tua família. Tu acha que a idade que a mãe menstruou influencia na idade que a filha vai menstruar? Da mãe, sim, mas também da avó paterna, da tia paterna. Então, a genética vem dos dois lados. Então, às vezes a mãe menstruou com 15, mas a irmã do pai lá menstruou com 10 anos, né? Então tem essa questão genética, tem a questão ambiental também. Tudo isso influencia hoje em dia. Eu tenho uma pergunta. É que, tipo assim, eu ouvi falar, assim, durante um bom tempo, assim, na minha vida, que na menstruação, tipo assim, se tu mora junto com, por exemplo, uma irmã, e vocês menstruaram e tal, passa muito tempo com ela. As menstruações se alinham, tipo assim? Isso é verdade. Sério? Olha. Sério, se não usa nenhum método hormonal, né? Não usa Sim. comprimido, não usa injeção. Então, por exemplo, assim, freiras, colégios internos, muitas irmãs, né? Que moram juntas vão se alinhando, vai liberando os hormônios e vão começar a alinhar, então, o ciclo menstrual. E por que É isso verdade. acontece? Por causa dos hormônios, da liberação dos hormônios. Vai começar a ficar parecido. Então, colégio interno, né? Contar da minha mãe. A minha mãe tinha 5 amigas que eram todas irmãs e elas tinham cólicas intensas. Chegava no período menstrual, tava todas na cama, assim, né? Elas iam visitar, tava todo mundo de cama. Mas, tipo assim, se a pessoa com quem eu alinhei a menstruação foi embora e fica um bom tempo longe, a menstruação desalinha ou fica igual assim? Não necessariamente, daí não tem, é quem tá próximo mesmo, assim, daí não tem regra, pode ser que ela continue daquele jeito e quando se verem, né, mas o uso de qualquer injeção anticoncepcional, né, comprimido, esse tipo de coisa interfere daí no ciclo, daí não faz diferença. E tu acha que é normal, assim, a menina ela poder tomar um remédio? Isso influencia em alguma coisa no meu período? Tem algumas, por exemplo, problema de tireoide, um hipertireoidismo, estresse. Ai, eu tenho uma prova muito difícil lá e não veio a menstruação. Ai, será que foi isso? Pode acontecer. Ou, por exemplo, pacientes mais velhos, assim, perdeu a mãe lá e a menstruação veio ou não veio. Então, períodos de estresse podem interferir no nosso ciclo menstrual. Se eu tiver preocupação
ou algum problema, eu devo procurar um ginecologista, certo? Se for relacionado a isso, ao ciclo menstrual, corrimento, dores e até aquela consulta de rotina, assim, que é importante a gente fazer uma avaliação anual, né? Às vezes as vitaminas estão baixas, a gente não está fazendo a alimentação como deveria, se cuidando do jeito que deveria, então é importante uma consulta ginecológica aí anual para a menina, para adolescente. Você havia comentado que de vez em quando, assim, no começo da menstruação, é normal fazer um pouquinho de pausa, assim, ser irregular, né? Mas, tipo assim, se a menina ou a mulher que já tivesse ajustado, assim, tiver uma pausa muito grande, assim. Isso não é normal. Daí é importante procurar e fazer uma investigação. Ah, Hum. mas meus exames estão todos em dia. Deu alteração, então, acima de 45 dias ali, o ciclo irregular, não veio a menstruação, é importante procurar o médico para avaliação, né? Uma coisa super importante que gera também bastante medo nos adolescentes, e nas adolescentes principalmente, como que eu consigo iniciar uma conversa aberta com os meus pais sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual, sobre a parte reprodutiva? Eu acho muito importante conversa aberta, é isso, assim, ai mãe, queria tirar dúvidas contigo, né, ou pai, qual que vai estar mais próximo ali naquele momento, e realmente começar a perguntar, ou mãe, queria marcar uma consulta com o ginecologista, eu queria entender o que está acontecendo, eu queria ver, então pedir realmente. Então, às vezes, muitas vezes vão achar que é algum problema. Não, é importante, né? Para isso, acho que é importante a gente estar à disposição. Eu estou lá nas minhas redes sociais, podem me perguntar, tanto os pais quanto os adolescentes, né? No meu Instagram, eu sempre respondo os directs. É importante isso, essa acessibilidade do adolescente com os pais. Acho que é importante a gente conversar e tirar as dúvidas, né? Calma aí que eu tô processando. Mas assim, é normal, assim, quando na primeira menstruação, a menina menstruar demais, assim. Muito sem. Pode acontecer, né? Então, às vezes, um fluxo intenso, porque o que que é a menstruação? É essa descamação do endométrio, né? Então, pode ter estimulado bastante com os hormônios que a menina produziu e ter um fluxo maior. Então, é isso, assim, se for excessivo, sempre procurar o ginecologista para investigação, tá? E tanto antes da primeira menstruação, quanto após, é importante essa consulta anual para ver se está tudo bem. É uma questão também que eu tenho para te perguntar. Essa questão de ir em consultas com o ginecologista, de em quanto tempo, mais ou menos, eu Uma vez tenho? por ano. É uma consulta anual. Quando tem algum problema, a gente consulta antes para investigação daquele problema específico. E quando tem alguma alteração, por exemplo, tem alguma alteração no preventivo, tem já alguma patologia, daí vai ser de 6 em 6 meses, conforme a indicação médica, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês também, gurias, sobre a vacinação no adolescente, né? A gente aí passou por esse tempo de pandemia, muita gente deixou as vacinas aí para trás, né? Não manteve em dia, optou por estar com menos exposição aí ao Covid, em relação aos postos de saúde. Então, é importante a gente avaliar a nossa carteira vacinal para ver se ela está em dia. Então, vocês sabem se a de vocês está em dia? Nunca Nossa, pegaram. tá em dia, eu tomo vacina toda hora. Então, é importante a gente avaliar e tem vacinas que são específicas aí do adolescente, né? Então, a gente tem a meningite, a ACWY, e a gente tem a meningite, a meningo B, que tem na rede particular, né? Pelo PNI, a gente tem a CWY, e particular, a gente tem a meningo B. A gente tem a vacina do HPV, que ela tem para os adolescentes aí dos 9 aos 14 anos no Plano Nacional de Imunização, pelo SUS, com 4 subtipos do HPV. E agora nós temos na rede privada também a nova, que tem 9 subtipos do HPV. Então, até os 15 anos, 2 doses, acima de 15 anos, 3 doses dessas vacinas. Nós temos também a vacina da hepatite B
E na rede privada a gente tem a A com a B junto, que é importante colocar em dia. A febre amarela, aqui na região sul, é importante a gente deixar em dia essa vacina. Então, quem fez abaixo dos 5 anos faz uma dose de reforço, quem fez acima dos 5 é só uma dose, né? Sim. Então, 1 ou 2 doses. E a da gripe também, a da influenza aí, nós temos que manter a vacinação em dia. Acho que é isso, hepatite. E estava esquecendo. A DTPA, né? Então, no Plano Nacional de Imunização, a gente tem a DT, que é a do tétano com a difteria, mas na rede privada e no SUS a gente tem para as gestantes, mas na rede privada a gente tem para todos. E o adolescente é um grande vetor aí da coqueluche. Então, aí, quem tem irmãozinho pequeno, que não vai estar completo as vacinas, é interessante fazer na rede privada a DTPA, que é a do tétano com difteria, e o pertussis, que é o da coqueluche. Nossa, até complicou minha mente agora. Então, vacinas em dia, mas tudo isso, assim, tem os calendários, a gente pode estar levando no posto, e às vezes a gente fica um pouco receoso, né, de fazer 3, 4, 5 vacinas no mesmo dia. E eu brinco sempre, né, o adolescente é um ser que fica pouco doente, né, graças a Deus. Então, procura pouco médico, vai pouco ao posto de saúde ou ao médico. Então, nesses momentos que a gente pega vocês, é importante a gente colocar aí tudo em dia, né? Os exames, a rotina e a vacinação. Então, e não tem problema nenhum fazer, então, o que a gente chama de múltipla vacinação, né? Várias doses no mesmo dia. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio, a reação vai ser mais grave. Não, não aumenta os efeitos colaterais por fazer múltiplas doses. Sim. Voltando no gancho que a gente teve há um tempinho atrás. Quais métodos contraceptivos tu acha que são os melhores, assim? Não existe melhor método contraceptivo. Existe o melhor método para aquele momento, para aquela pessoa. Sim. Então, assim, nós temos um método que é o mais eficaz, que é o Implanon, que é um implante subdérmico, a gente coloca embaixo da pele, ele dura 3 anos, ele é mais eficaz até que a laqueadura. A gente tem o DIU, que é um método de longa duração, que vai durar de 3 a 10 anos, super eficaz. Às vezes, a menina prefere tomar comprimido. Às vezes, ela enjoa com o comprimido. Então, prefere injeção. Tem pessoas que têm medo de agulha, tem o adesivo. Então, nós temos vários métodos e não necessariamente existe um melhor método para todo mundo. Que eu sempre digo, nunca usa o método da amiga, tá? Nunca usa, porque a gente tem que ver muitas coisas estão aí em jogo. Então, às vezes, uma oleosidade maior na pele, uma acne, vai ter um tipo de anticoncepcional que a gente vai ter um benefício maior. Quem tem enxaqueca com aura não pode usar alguns tipos. Quem tem histórico de trombose na família, um risco maior para trombose, não pode usar alguns tipos de anticoncepcional, né? Então, é importante a gente avaliar o método para aquela pessoa naquele momento. Eu quero engravidar daqui a 6 meses. Não vai colocar um método que dura 10 anos, né? Então, não existe o melhor método. Já vi casos também de engravidarem com DIU. Tem muito mais casos que engravida com anticoncepcional. A eficácia, então, tem mulheres que engravidam com DIU, tem mulheres que engravidam com anticoncepcional, tem mulheres que usam preservativo e engravidam. Então, existe a falha do método, existe a falha do uso, né? Então, às vezes usa anticoncepcional, mas esquece, teve diarreia ou vômito, tudo isso interfere na absorção, uso de bebida alcoólica, algumas medicações. Então, tem que sempre avaliar o método que tu tá usando e tirar todas as dúvidas com o médico. Sim. A partir mais ou menos que idade, assim, a gente já deve tomar cuidado pra não, né? Já. Assim que começar, pensar em ter relação sexual antes de tê-las, né? Então, assim, tá namorando, tá pensando em ter relação sexual, procurar o médico antes de começar. Isso é uma questão que dá bastante medo nos adolescentes, né, hoje em dia. Porque eu, por exemplo, meu pai nunca teve esse tipo de problema, mas
Teve uma vez que eu tava na médica e eu reclamei tanto de dor, de cólica, de dor de cabeça e ter muito estresse. Ela de cara me recomendou o comprimido, né? E disse que seria melhor. Mas aí isso vem um susto, né? De, pô, falar assim, como é que eu vou dizer pro meu pai que eu quero, né? Tu vai usar uma medicação para melhorar os teus sintomas, não Sim. necessariamente para ter relação sexual. Então, isso, tanto os pais quanto os adolescentes devem ter isso é importante, né? Não usar anticoncepcional não quer dizer ter relação sexual, Sim. né? Outra coisa, muitos pais às vezes não querem fazer a vacina do HPV nos filhos porque vai estimular a ter uma relação sexual. Não, né? O HPV é uma doença pega por contato, então não é porque tu tá fazendo uma vacina para prevenir uma doença, né, para prevenir o câncer, que vai estar estimulando o filho a ter uma relação sexual, né? É importante a gente ter essa conversa aberta com os pais. E tem algum caso que pode ser evitado com a vacinação? Caso evitado do quê? Assim, de doença? Isso, de Sim. doença. Então, por exemplo, a vacinação da hepatite B previne a hepatite B, que é sexualmente transmissível, pode dar câncer de fígado. A vacinação do HPV, ela vai prevenir o câncer de orofaringe, de vulva, de vagina, de reto, de pênis, de colo do útero, que é o 4º câncer que mais mata a mulher no Brasil. Então, é importante a gente fazer vacina. Tu já pegou E casos se assim? proteger. Tu já pegasse casos assim? Sim, sim. E por isso que eu sempre indico, sempre falo de vacina. É importante, então, né? Muito importante. Pessoal, vacinem-se. Usem preservativo. Então, é que, tipo assim, o câncer no útero, assim, já deve ser tratado quando descobre ou antes, assim. O câncer do colo do útero tem o exame, o Papa Nicolau, que a gente consegue detectar precoce, né? E existe o que a gente chama de lesões precursoras, que a gente consegue detectar antes de ser câncer. Por isso a importância de que quem começa a vida sexual já começar a realizar esse exame, Papa Nicolau ou preventivo. O que seria esse Papa Nicolau? A gente coloca um aparelhinho dentro da vagina, que é o espéculo. Ele também é conhecido como bico de pato. Então, a gente vai colocar dentro da vagina, abrir e enxergar o colo do útero. O útero, ele tem um formatinho de pera invertida, assim. E daí a gente, quando tá deitada, né, a gente vai enxergar, então, o colo do útero aqui. E a gente vai coletar células dessa parte para mandar para análise para ver se tem câncer ou não. Então, Eu não sabia disso. É bem bem legal. E outra questão, como a gente pode se prevenir antes de, tipo, ter endometriose, já vi casos de ovários policísticos? Isso são patologias, são doenças que a gente vai investigar se tiver sintomas. Então, ciclos prolongados, né? O ciclo que a gente chama de anovulatório, fica muito tempo sem menstruar, ou uma menstruação com muita dor, uma dor excessiva, uma dismenorreia, né? Então, cólica menstrual excessiva não é normal, então daí a gente vai investigar, né? Em questão essa questão aí é sobre endometriose. Endometriose, que dá essa cólica excessiva. Porque células do endométrio estão fora do útero. Essas células que tem que estar dentro do útero, às vezes elas estão lá na bexiga, no intestino, no ovário, e daí elas sangram também e dão dor. Entendido. Doutora, a gente queria te agradecer pela vinda. A gente está encerrando aqui mais um Papo Cabeça. A gente vai conversar agora. Lembrar para vocês que o projeto é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência do CMDCA, de Capari de Baixo, e patrocinado pela Diamante Geração de Energia. A gente quer pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, no Spotify e no Instagram, que é @Parque Diamante Energia. E agora, doutora, obrigada pela participação, uma conversa ótima contigo. A gente espera que todo mundo consiga entender um pouco mais, né? E perder um pouquinho dos meses também. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito gostoso conversar com vocês, gurias. Estarei à disposição de todos lá no meu Instagram, no Doutora Graziela Porto.
mas também deixou alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, pode colocar no YouTube aqui do Parque da Diamante também, que a gente vai responder aqui no Papo Cabeça também. Um beijo, gurias e guris, e obrigada pelo doutora. convite. A gente agradece.